mover espiritual na vida de cada um. Mas eu quero meditar com vocês apenas aqui um diálogo de Yeshua com o sacerdote de Jerusalém, no capítulo 8 de Yohanan, versículo 24. Apenas o verso 24. Por isso vos disse que morrereis dos vossos pecados. Porque se não crer que eu sou, morrereis no vosso pecado. Então eu já tenho dito, Yeshua falando para os escribas da época, eu já tenho dito que se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. Mas eles disseram assim, mas quem és tu? Quem és tu? Eu sou o que tenho dito convosco desde o princípio. Então Yeshua nunca negou que realmente ele é desde o princípio. E se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Então eu acredito que aqueles que ouviram a palavra de Yeshua e não tomaram decisão e pelo menos crer que ele era, que realmente estava falando com o povo, com certeza esses morreram nos seus pecados. E não basta nós pararmos somente lá nos dias de Yeshua, no seu ministério, mas trazer para o nosso dia de hoje. E quantos que não estão morrendo espiritualmente por não crer em Yeshua? São palavras vivas, podemos acreditar. Né? No capítulo 1 de Efésios, e o versículo 7, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos delitos segundo as riquezas da sua graça. Então veja só, o que realmente era Yeshua e o que realmente é Yeshua. Em quem temos a redenção, a quem temos o resgate pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a misericórdia da sua graça. Então está aí o significado de Yeshua dizer, né? Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E cumprimenta Shaul Hashali em Gálatas, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 14. Em quem temos a redenção, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que você é? É o que eu tenho dito para vocês, o que eu tenho dito desde o princípio. Então Yeshua estava se referindo ao princípio da sua criação, a imagem do Deus invisível. Na sequência disse que Deus nunca foi visto por homem algum, mas Yeshua trouxe a imagem do Deus invisível aos homens. Por isso que ele disse que quem vê a mim, vê ao Pai. E no capítulo 3 de Atos, e o versículo 26, tendo Deus ressuscitado a seus servos, enviou primeiramente a vós, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas maldades. Então, Yohanan, ele adverte o povo que tendo Deus ressuscitado Yeshua,
ressuscitou para vos abençoar, e no sentido de que se aparte das suas maldades. Então, gente, olha, não teria sentido nenhum a profecia dizer que, Jeremias capítulo 31, verso 31, não teria sentido a profecia se referir a uma nova aliança, escrita nos corações, se Yeshua não fosse realmente o que cumpriu essa profecia. Não teria sentido, por exemplo, Yohanan dizer que esse é aquele que quem me mandou batizar disse que sobre ele desceria o Espírito Santo. Ele é antes de mim. Embora Yohanan tenha vindo primeiro, mas ele confessa que Yeshua era antes dele. Agora, como é que Yeshua poderia ser antes dele se ele nasceu primeiro do que Yeshua? É isso? Mas por quê? Porque a profecia fala do anjo que viria preparar o caminho do Senhor. E é por isso que nós encontramos lá em Lucas, capítulo 7. Vamos ver o que diz aqui em Lucas 7. E o versículo 29. Todo o povo que o viu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus. Olha, gente, todo que o viu, até os publicanos. Mas por que está escrito isso aqui? Porque havia um outro lado, um endurecimento, que era necessário ouvir essas palavras. Todo o povo que o viu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, e vocês não reconhecem? É mais ou menos assim. Não é isso que dá a entender? Todo o povo que o viu, até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizado por ele, por João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o desígnio de Deus para eles não tendo sido batizados por João. Então, esses que rejeitaram tanto a João quanto a Yeshua, eles estão numa situação que nós não podemos garantir nada. Agora, o importante para nós é crer que ele foi o enviado de Deus, para o resgate de todo aquele que nele crê. E ele mesmo disse, que aquele que crê em mim não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Aquele que não crê já está condenado. Não é que vai ainda não, mas já está. Então, acima de tudo é nós crermos e obedecer. Crer e obedecer. Essas são minhas palavras para vós, que o Eterno abençoe a todos e que possamos ter aí um Shabat de paz, um Shabat de muita edificação. Amanhã a Paraxá é uma Paraxá muito edificante, na verdade são duas Paraxá intercaladas, fala muito bem. Eu me recordo que na Paraxá de Ailê, Moshe, com os seus 120 anos, antes da sua morte, reúne todo o povo de Israel e faz com que todos pudessem entrar na aliança diante do Eterno. E aí ele começa a explicar quais são os ditames, quais são as normas dessa aliança. A aliança, ela traz muito ensinamento para o povo de Israel, para quem quer ser Israel, quem é enxertado de Israel vai observar todos os ditames dessa aliança que Moisés fez com que o povo de Israel adentrasse diante do Eterno. E aí nós vemos que ele fala
do rachador de lenha, do tirador de água, não é isso? Ele ainda diz assim, que essa aliança que foi feita conosco hoje, essa aliança ela atinge o apanhador de lenha, o rachador de lenha e o tirador de água, né? E aqueles que não estão presentes hoje conosco aqui. E, na verdade, a profecia ela vem atingindo os que não estavam presentes na ocasião, né? Mas ela atingiu a nós que não estávamos presentes para obedecer e entrar na aliança do Eterno nosso Deus. E aí, na Paraxá vai explicar os ditames dessa aliança. Que Deus abençoe a todos. Amém.